Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí a participação de todos vocês. Aí, o pessoal do marketing falou aqui que o número está assustador pela quantidade positiva que a gente está de pessoas. Então, aumenta a responsabilidade aí, Ricardo e Eduardo. Isso aí. Bem, eu sou o Robson Garcia, eu sou Head de Negócios e de Inovação da Neocredit. A Neocredit é uma empresa do grupo Global Estratégias Financeiras. A gente tem feito aí alguns webinars constantes, né, a respeito de estratégias financeiras, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o tema inteligência de dados para análise de crédito. E lógico que eu conto aí com a presença ilustre, né, do Ricardo e do Eduardo. Ricardo, peço que, por favor, você se apresente. Aí o Ricardo é parceiro nosso da Forecast, e o Eduardo é parceiro nosso da Connect. Por favor, pode se apresentar inicialmente aí o Ricardo, depois o Eduardo. Obrigado, Robson. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a presença de todos e agradecer o convite. Muito obrigado. A gente tem essa parceria já faz uns 3, 4 meses, né, junto com vocês, tem sido muito bom. E a Forecast, eu sou o CEO da Forecast, né? A Forecast é uma startup voltada ao mundo de inteligência artificial, mais especificamente em machine learning. Então tem tudo a ver ao assunto, quer dizer, os dados são a nossa fonte. A gente, enfim, é mergulhado, nós somos uma fintech, nós somos mergulhados mais ao redor dos modelos preditivos do mundo financeiro, e a gente vai bater um papo, espero que seja muito bom. Então, só tenho a agradecer aí a parceria e aquilo que a gente vai conversar por aqui. Legal, vamos lá. Bom, bacana. Primeiro, também agradecer ao Robson aí pelo convite, o pessoal da Global, agradecer ao Ricardo e a todos que estão acompanhando aí pelo YouTube. Meu nome é Eduardo, sou cofundador e CEO da Connect, né? Apesar de sermos aí uma empresa jovem, né? A Connect é focada em Big Data Analytics. Nossa sede é em Porto Alegre, temos escritório em Joinville, São Paulo também. Fizemos parte aqui da comunidade Endeavor do Rio Grande do Sul, e apesar de sermos uma empresa jovem, a gente já conta aí com mais de 60 clientes de grande porte e sempre líder em seus segmentos, né? E o nosso maior desafio é mudar, né, a forma com que as empresas analisam os seus clientes, o mercado que elas atuam e elaboram as suas estratégias de prospecção. Não somos uma empresa apenas de dados, né? Na verdade, dado é parte do que a Connect provê, né? E a gente faz muito mais que isso, vai muito mais além, né? Uma plataforma onde todas as análises preditivas, sempre focando em melhorar o público que a gente vai trabalhar e as empresas que a gente está buscando. E mais do que isso, né? Ser mais assertivo também no tempo da execução comercial, né? Nosso compromisso é não só mostrar onde existem oportunidades e empresas para se tornarem novos clientes, mas também fazer com que o ciclo, né, a jornada de execução comercial seja reduzida, porque também de nada adiantaria a gente mostrar onde existem as oportunidades se aquilo ali demorar, né, para se concretizar. Então, nosso grande objetivo é sempre esse com os nossos clientes. Obrigado, Eduardo, obrigado, chave ali, que tem a ver com esse ecossistema do qual a gente faz parte, que é mudar. Exato. E quando a gente vem trazer esse tema, inteligência de dados para análise de crédito, porque ao longo desse tempo, né, que a gente está trabalhando aí, eu estou há mais de 8 anos aí atuando nesse tema em específico, mais de 12 com melhorias de processo e acompanhando essa transformação digital. Essa mudança se faz necessária de uma maneira muito incisiva, especialmente quando a gente fala no modelo de análise de crédito, seja no processo, seja na inteligência, seja na tecnologia que é utilizada. Então, a Neocredit, ela vem, nesse momento, justamente para trazer tudo que nós temos nesse ecossistema de tecnologia, de inteligência, para que a gente possa usar isso de forma a melhorar a vida do CFO lá na frente, né? E essa introdução, ela tem muito a ver com
com esse desafio do CFO? A área financeira, de uma maneira geral, né? Olá, pessoal, retomando, a gente teve um problema de YouTube, né? E de fato, a gente teve que parar por alguns minutos aqui, mas vamos retomando, enquanto isso o pessoal vai entrando. A gente estava falando ainda na parte introdutória aqui, né? E o tema estava relacionado aí aos desafios do CFO, né? E aí eu chamei o Ricardo e aí travou com a tela. Aí o Ricardo ficou mais famoso do que o normal. Né? Então vamos lá, Ricardo, vamos retomar. A gente estava falando justamente desse desafio do CFO e o quanto ele tem carência, né, nesse tipo de informação e o quanto isso é importante no fluxo financeiro da empresa, né? Porque, querendo ou não, o crédito está diretamente ligado à venda, que eu posso não vender, crédito está diretamente ligado ao risco, né? E mais do que o risco de eu poder ter esse fluxo de caixa e receber mais cedo. Então, vamos partir desse ponto que foi onde a gente teve o problema lá. Não. Legal. Eu acho que a gente poderia abordar um outro aspecto um pouco diferente daquilo que a gente havia comentado e pegar um pouco desse seu gancho com relação, portanto, à abordagem de venda, né? Que eu acho que é um assunto legal também que o Eduardo tem bastante para poder contribuir. Né? E aí, por que você imagina, o cara está lá na ponta, seja no e-commerce ou não, e ele tem um modelo ruim de concessão de crédito, seja pela agilidade em cima do processo o qual ele tem, ou seja pelo modelo dele preditivo que é ruim. Ou fraude também, né? Ele pode ter algo que faz análise de fraude também ruim. Eu tive um cliente que o modelo dele cortava 60% das vendas, 60%. Tive, não tenho cliente, porque exatamente a gente fez a melhora disso. O cara de vendas, quando a gente apresentou o resultado, ali fechou o contrato, né? Fechou o contrato. O compra fala, não fala isso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Essa é só uma parte, né? Só uma parte. Então, você veja, se você tem um belo modelo, você vai saber selecionar. Você vai saber realmente reconhecer aquele que tem um alto risco de fraude e não cortar o cara que é bom para tirar da tua carne. Ou o cara na concessão de crédito, pô, mas esse cara era um bom pagador e eu estou dispensando ele aqui. E você nunca nem vai saber, né? Porque você negou. Então, ter modelos ruins ou a parte de processo ruim na análise de crédito, lá na cabeça já traz um problema que vai, enfim, perturbar todo o teu financeiro, a tua carteira vai ficar ruim daí por diante. E depois, no meio disso, a gente vai falar do behavior, daí o modelo é ruim no behavior, não vai saber analisar a própria carteira dele e o que vai acontecer durante o comportamento dela. E depois, no final, lá na cobrança também. Enfim, então a importância de tentar enxergar com a bola de cristal é enorme, né? E daí joga a bola para você, Eduardo, porque sem dados, seja interno ou externo, o cara tá ferrado. Claro, e o legal, né, Ricardo, que você comentou, e também foi parte da minha introdução sobre os serviços e o que destaca, né, a Connect das demais empresas que, em tese, trabalham apenas com dados. Quando você comenta traçar perfil ideal de cliente na análise de crédito, identificar o possível score de uma empresa, também são informações relevantes que a Connect leva em consideração na busca por novos potenciais clientes, né? Então, se você tem um pool de clientes de um determinado segmento, que você já fez análise de crédito, eu vou adotar as mesmas características socioeconômicas dessa lista de clientes, dessa base de dados, para daí sim projetar na minha base total, né? Então, quer dizer o seguinte, eu não vou analisar apenas se você vende, sei lá, para farmácia, e vou buscar onde existem novas farmácias. Não, eu vou olhar quais são seus melhores clientes, que são farmácias, quais são as características socioeconômicas, e aí sim esse perfil de cliente ideal é que a gente vai traçar na plataforma e buscar como potencial novo de mercado, né? Então, assim, a gente já antecipa alguns problemas que possivelmente hoje a área de análise de crédito teria, né? Porque a gente vai buscar empresas semelhantes, a gente pode aplicar inteligência de validar tributos, se aquelas empresas novas, se elas arrecadam todos os tributos e estão em dia. Então, assim, são inúmeros pontos que a gente consegue validar antes mesmo desse cara receber uma ligação telefônica para ser qualificado melhor e ver se de fato ele tem fit com o produto que você vende, com a solução que você vende, né? Então,
De novo, né, falei ali no início a questão da Conect ser uma empresa voltada para a parte comercial e a parte de análise de mercado, mas a gente auxilia todas as áreas, as demais áreas da empresa, né? E em especial a área financeira, quando a gente usa essas características socioeconômicas dos clientes atuais para projetar os novos, né? A gente fez questão de trazer justamente a Conect você, né, Eduardo e o Ricardo, justamente para a gente poder juntar as peças e ter uma visão sistêmica da análise de crédito. E esse ponto que você falou está diretamente ligado a eu ter flexibilidade no modelo, flexibilidade na política. A gente, enquanto Neocredit, enquanto a gente entrou de fato nesse negócio, a gente acredita que pode mudar e pode mudar muito, justamente por isso. Quer dizer, eu tenho uma política que ela tem que estar relacionada à estratégia organizacional e não simplesmente uma política relacionada a mitigar risco zero. Lógico, eu tenho que mitigar risco, mas eventualmente em determinado mercado eu tenho que ter a flexibilidade de trabalhar com uma variável, que talvez seja a primeira, a segunda ou a terceira, falando um pouco, depois o Ricardo vai entrar um pouquinho nessa questão de variáveis, e a gente poder ter flexibilidade, né? O crédito ela vem justamente para isso, quer dizer, eu buscar as informações necessárias, juntar essas informações, e aí trazer a política personalizada deste cliente para que a gente tenha essa flexibilidade. E aí, emendando um pouquinho nisso, né? Eu gostaria de trazer, assim, nós vamos dividir esse nosso bate-papo em dois grandes tópicos. O primeiro grande tópico, ele está relacionado diretamente a dados, né? Então, assim, quando nós falamos de um Big Data, que é parte do que vocês fazem, quando nós falamos de inteligência, nós estamos falando que isso tudo mudou pela capacidade de armazenamento e processamento de dados que nós tivemos na última década, especialmente nos últimos anos, até para se dizer especialmente. Então, nós temos mais velocidade de processamento, nós temos mais capacidade de armazenamento de dados, mas nós não sabemos muito bem como é que a gente usa isso, né? E essa é a especialidade desse grupo que está aqui. Então, assim, primeiro eu perguntaria ao Ricardo, né? Olhando para Big Data, esse conceito, de que forma ele pode ajudar nessa tarefa de análise de empresas. Eu estou falando de análise de crédito e análise de empresa de uma maneira geral, porque eu tenho o Behavior Score, eu tenho o Score Credit, eu tenho uma série de informações que podem nos ajudar a tomar uma decisão de crédito. Então, Eduardo, você que trabalha aí nesse meandro de dados, como a gente pode ajudar a empresa a analisar os seus clientes e os seus fornecedores, por que não dizer? Legal. Robson, claro. Eu vou começar respondendo da seguinte maneira, e pegando aquilo que você havia comentado com relação à flexibilidade, né? Então, veja, qualquer um na empresa, ele tem lá os seus próprios dados, ele está armazenando ou ele está coletando, né? Tem muitas empresas hoje que já compram dados externos e vão formando o seu Big Data, né? Eu vejo, às vezes, algumas empresas com aquela preocupação, não, mas isso ainda não tem organizado, e essa organização o cara vai levar 2 anos, porque, enfim, a arquitetura é tão complexa e daí ele vai ficar para trás, e não dá, simplesmente não dá. E a gente sabe da questão dessa complexidade, é óbvio, ele tem que se preocupar com isso e tudo mais. Mas eu vou fazer uma divisão, né? Ele tem os dados que ele gera pelos processos dele, e os dados que ele tem e que ele pode adquirir, ou comprar, ou, enfim, ou absorver, ou trazer, né, de forma reduzida do mundo externo, né? Quando ele passa a ter essa composição, né, normalmente ele está acostumado, e daí por uma questão ainda, e eu sempre digo uma coisa que é assim, né? Todos nós somos arquitetos. Todos nós somos arquitetos de alguma coisa, não interessa o quê, né? E a gente arquiteta e bola e cria com os conhecimentos das peças que estão dentro da nossa cabeça, certo? Então, se você não conhece, se você desconhece, você não cria, né? E daí os caras falam assim, porra, mas machine learning, que é um buzzword, todo mundo fala, blá, blá, mas ninguém sabe direito o que é esse negócio, e no fundo é um negócio tão simples, né? E que a gente falou aqui 1000 vezes, modelo preditivo, e daí tem muitas pessoas que nem sabem que é um modelo preditivo, mas o cara não precisa saber a fundo, nem construir, não, no mínimo o que é. Não vamos abordar isso agora, porque você, como arquiteto, vai olhar para aqueles dados e vai falar, puta, eu posso isso.
E daí ele se vira para ir atrás. Então, antes de mais nada, eu queria só abordar essa parte educacional, que ainda é triste. Então, puta, se informe, né? Ou a gente até pode programar, vamos fazer um webinar, 30 minutos. Quem sabe no próximo, né? Em várias empresas, empresas clientes nossas, a gente vai lá, faz educacional, né? Nós somos spin-off de uma universidade, então a gente gosta de fazer isso. Mas, enfim. Então, esse é o primeiro aspecto, o cara olhar e organizar aquilo que ele tem dentro e fora. Né? Daí, ele sim vai falar, puxa, legal, né? Eu tenho alguns momentos, a minha originação, eu sei que o meu credit score, e daí vem uma parte que você comentou sobre a flexibilidade, e a flexibilidade diz respeito, inclusive, a ter preços dinâmicos, né? Então, o preço spray, tá aqui. Pô, eu não quero perder o cliente. Né? E o cliente, não, a probabilidade é média de risco que eu estou dispensando. Ué, ajuste teu preço conforme teu risco, mas quem consegue fazer isso? Né? Então, a flexibilidade encontra esse tipo de necessidade em cima daquilo que é para fechar o negócio. Porque eu insisto em dizer que vai ter gente que vai fazer. Né? E daí vem um grande problema que eu citei antes, e eu insisto, que os caras, não, eu vou usar, né, hoje, vou usar para análise de crédito, vou usar os birôs, né, e os birôs, eles têm, praticamente, vamos colocar 2 produtos. Né? Eles têm os seus modelos de prateleira, que são os modelos genéricos. Sim, genérico. E que todo genérico performa na média, né? E tem os modelos customizados. Né? E você sabe, os modelos customizados custam. Para fazer isso, você tem que ter um volume maior, a não ser que você tenha um belo volume e eles façam. E, por incrível que pareça, né, o que vai acontecer? Eu já vi isso também, e isso é de uma falha, mas, enfim, um determinado birô, sem citar nomes, e isso é prática em todos eles, né? É impressionante. Faz um modelo customizado, nasce lindo, né? E o backtest, né? Todo mundo sabe, eu falo, pô, o backtest é maravilhoso. Só que a carteira continua no tempo, não morre no tempo do backtest. É isso aí. E eles ignoram isso, é impressionante. E o coitado do cliente que não tem skills, vai caindo a performance, a quantidade de falso positivo, e ele vai aumentando a cobrança dele, ele não sabe o que está acontecendo. Pô, mas meu modelo era tão bonito lá, com KS elevado. Então, é impressionante a questão da flexibilidade que você citou. Ele tem que olhar o quão isso é e quão crítico que é. Quão crítico. O motor tem que ser ajustável, a política tem que ser ajustável. Totalmente crítico. E o modelo dele vai degradar, e como é que vai fazer? Isso aí. Em todos eles, em todos os aspectos. Então, não é um negócio simples, né? É um negócio que tem um nível de complexidade, sim, mas já tem soluções. Então, esses gaps, né? Então, nós fazemos modelos chamados adaptativos. E os modelos adaptativos são vivos. E daí ele vai se adaptando, vai capturando a nova dinâmica, novo preço, aquilo que está acontecendo no mercado. Então, e tem aquilo que até o cliente perguntou numa reunião que a gente estava, Ricardo, há pouco, como é que eu junto o dado interno, o dado interno, o dado externo, e aí vai entrar daqui a pouco, Eduardo, nesse sentido, o dado externo público e o dado externo privado. Quer dizer, essa complexidade toda que a gente tem que ter condição de colocar dentro da política e dentro da estrutura do motor de crédito. E você ia falar alguma coisa, Eduardo, e acabou... Não, eu acho que Robson, você trocou. Você falou Ricardo, depois desse Eduardo, eu achei que ia começar ali, mas... É verdade. Mas eu aproveito, então, e agora eu vou me redimir aqui te perguntando. Quer dizer, vocês trabalham... Vocês, enquanto Connect, enquanto, né, trabalham muito com dado público, né? E como é que é primeiro, qual é a assertividade que eu tenho e quais as possibilidades que eu tenho, especialmente quando eu falo de behavior score, de comportamento, as possibilidades que eu tenho de buscar informações personalizadas e informações gerais. Quando eu falo em informações gerais, estou falando de receita, de Sintegra, personalizada. Quer dizer, como é que isso pode acontecer, uma vez que também vocês estão conectados na nossa ferramenta da Neocred? Claro, eu acho que é bem pertinente o tema, né, Robson? E só fazendo traçando assim uma linha do tempo, né? Lá em 2014, quando junto com o Rafael Train, meu sócio e fundador da Connect também, nós tivemos a ideia de montar uma empresa que fornecesse soluções em Big Data. A nossa principal ideia lá atrás, antes de fundar a empresa mesmo, era justamente prover para o mercado uma solução em Big Data
para que todos pudessem fazer qualquer tipo de análise, seja ela financeira, seja ela comercial, seja ela logística, enfim, qualquer análise. Obviamente, depois que a plataforma foi lançada, a gente acabou embarcando por um viés muito mais comercial e marketing do que para as demais áreas, mas é possível a gente transformar e analisar dados de qualquer circunstância em qualquer nível. E até traçando aí puxando um gancho aí com um case que a gente participou em conjunto, né, Robson, de um cliente que 75% da demanda de análise de crédito dele era baseado em algumas informações simples e a maioria delas públicas. Por exemplo, sei lá, o cliente novo, o CNPJ novo, tinha que ter mais de 6 meses de abertura lá na Receita Federal, estar ativo no Sintegra e sei lá, fazer parte do Simples Nacional, clientes menores, né? Então, assim, informações públicas e publicáveis que a gente tem de forma atualizada e que a gente ainda consegue criar mecanismos para automatizar essas consultas à medida que o cliente digita o dado lá na hora no sistema dele, né? Então, assim, são dados que estão disponíveis, a Connect tem esses dados, tem mecanismo para atualizar isso, e a gente consegue ajudar bastante, aí acaba que casa muito com as soluções da Neocred, por isso a nossa parceria, a nossa aliança, justamente em capturar esses dados, que são dados que a Connect já trabalha de uma forma bastante dinâmica e com bastante consistência, e aí sim depois esmiuçar isso no motor de crédito, que aí cada empresa tem o seu e as dinâmicas são outras, né? Quando a gente fala em analisar outros dados de mercado também, vale a mesma informação que hoje a gente utiliza nas áreas de inteligência de mercado, marketing e comercial, né? Qualquer base de dados ou qualquer informação, desde que ela esteja disponível para que a gente consiga capturar, a gente pode subir ela para a plataforma para ajudar nas análises e no cruzamento dos dados, elaboração de mapa de calor, enfim, tudo mais, né? Então, de novo, né, a gente via lá atrás uma possibilidade de negócio, ou seja, prover uma plataforma onde qualquer empresa pudesse utilizar, porque a gente sabe que muitas vezes, o Ricardo até comentou, né, que as empresas não sabem por onde começar, são muitos dados e tal, e a grande maioria a gente identificou que sofria de 2 grandes problemas, né? O primeiro é que algumas até tinham dados, mas não aproveitavam quase nada, ou o dado era inconsistente, o que é pior ainda, na minha opinião, ou elas identificavam que, de fato, estava muito longe dela construir alguma coisa que ajudasse ela, né, a trabalhar melhor com as informações, seja ela no âmbito e na área que fosse, né? Então, eu acho que isso nos motivou bastante e cada vez a gente se surpreende mais com as possibilidades que a gente tem de ajudar os nossos clientes com informações que, na maioria das vezes, são tão simples de obter e de atualizar, né? E acho que essa parceria com a Neocred, ela vem realmente de encontro, porque a gente consegue daí sim fazer algo fantástico, né, no dia a dia aí da área financeira. Fazer algo incrível, é o que eu sempre falo para nós aqui, claro. Nós estamos aqui para fazer coisas incríveis. E obrigado a todos que estão ouvindo. E só para vocês saberem que acabei de receber a informação que nós já estamos com um número maior do que aqueles que começaram. A gente ficou com medo naquela parada de perder muita gente. O número já está maior do que o número inicial que nós tínhamos lá. Obrigado a vocês que retornaram aí, mudaram o link para assistir um pouco do que a gente está falando. E aí, continuando nessa linha de dados ainda, tá, pessoal? O primeiro tópico é dados, o segundo é inteligência. Ainda falando de dados e mudando um pouquinho e trazendo para o Ricardo aqui. Ricardo, a gente precisa buscar conceitualmente, né, os 5 Cs lá: caráter, capacidade, capital, colateral e condições. E eu, às vezes, metido aqui, às vezes eu acho que até pode ter um sexto, né, que está relacionado ao Behavior Score, que é comportamento. Eu acho que tem um sexto C aí, novo já, né? E aí eu trago um pouquinho, eu queria trazer um pouquinho para você, porque vamos considerar as variáveis diferentes que nós temos. De novo, dados externos, públicos, dados externos, privados, sendo que o público pode ser personalizado para você, dados internos, que aí é personalizado e integrado, né, na forma que a gente trabalha hoje com a Neocred. De que forma eu junto esse contexto todo e como é que eu torno isso variáveis
a serem atribuídas à análise de crédito? Acho que boa pergunta, boa pergunta. Então, como a gente pode olhar e responder da seguinte maneira, veja, é muito comum, né, vamos imaginar um cliente de porte médio, e daí esse cliente ele é cliente de um modelo de prateleira de um birô. Então, o modelo de prateleira, você passa o CPF e devolve o score, certo? Você tem aquele score e a partir daquele score, enfim, você pode fazer a sua decisão ou você compõe com outras coisas. Então, já vem a primeira resposta. Então, vamos imaginar e tem... Vou dividir assim, essa é a primeira forma. Então, eu peguei esse score, posso compor com outros atributos meus para construir um segundo modelo interno. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou um cliente de varejo, eu tenho aqui o valor da compra, o valor da parcela, o número de parcelas, certo? Então, eu não quero entregar a ficha para o cliente, porque senão eu perco ele está ali no balcão de atendimento e você sabe, se entregar a ficha ninguém mais faz isso, mas pelo menos alguma coisa ali na origem eu tenho que eu mesmo gero para tentar ter alguma coisa um pouco melhor. Então, essa é uma perna da resposta à sua pergunta. Agora venho com outra, que é aquilo que a gente tem feito e o resultado é melhor. Então, imagine que você pode fazer o seguinte, nesse instante, ao invés de você pegar o score e tentar compor, né, vamos imaginar que você tem um parceiro, como a Forecast mais a Neocredit, para dar a flexibilidade que você tanto cita, e isso é extremamente importante. E você possa, naquele instante, na criação do score, customizado, que não vai levar um prazo enorme, e ele é vivo, né? Ele não vai morrer. Então, se der uma pandemia, aquele histórico que mudou, o modelo não vai morrer. Do conceito. Então, a segunda perna, que é aquela que eu aconselho, imagine que você possa construir um modelo que não vai levar 6 meses, vai levar 4 semanas, que você possa pegar o valor da compra, as mesmas coisas que você colocou, mas como você está fazendo um modelo junto com alguém que te dá essa inteligência, qual que é o comprometimento da renda desse sujeito? Eu não vou pedir para ele, eu tenho a renda presumida. Então, eu crio uma variável, viu que você me perguntou, né? Eu crio uma variável que é extremamente importante, que é o comprometimento da renda do sujeito naquela compra. Porque eu sei, tudo bem, eu posso não saber das outras compras que ele tem, mas eu sei, né? Eu sei, de certa maneira, eu daí como birô e tenho as informações de dados, eu sei quantas vezes ele foi consultado, se ele está em cobrança ou não, enfim, a gente tem outras informações. Então, queira ou não, o modelo customizado, trazendo para a particularidade daquele instante, ele é muito mais rico. E daí te permite analisar melhor o cliente que está ali à sua frente e tomar a decisão se você quer que ele entre. Antes você simplesmente diria não, porque ele bateu 612 pontos, vamos imaginar. E você é um pouco exigente. 700 é o limite para passar. Então, veja, eu respondi, a sua pergunta tem essas duas maneiras, mas eu gosto muito mais da segunda, que ela é muito mais rica com relação à sua inteligência. E depois o behavior, perdão, e daí a terceira é usar, a terceira é fazer o seguinte, e essa tem sido melhor na originação, né? É você usar. O cliente é novo ou não, você sabe. Você tem um CPF, você sabe se ele é novo ou não. Se o cliente, então, isso já fazem, isso é muito comum, né? Então, eu tenho 50% dos meus clientes são reincidentes, graças a Deus, vamos imaginar, e outros 50% são novos. O novo, eu não tenho comportamento algum, mas o antigo eu tenho behavior, que posso juntar com o behavior dele de mercado, com o score, e me dar uma visão melhor, certo? Então, eu gosto ainda mais da terceira, é uma árvore com 3 soluções, da Sim. terceira ainda, que junta o behavior, né, com mais a originação do cliente novo, para tomar essa decisão de forma inteligente. E talvez até nem seja a pauta nossa aqui, mas tem um outro ponto também, que é esse, respeitando essas duas condições. Quer dizer, eu tenho cliente mais varejo, né, onde eu tenho um ticket médio menor e eu tenho uma forma de tratar esses dados. Eu também tenho cliente com um ticket médio alto, onde eu preciso de mais... Aí, ao contrário, eu preciso de mais informação para tomada de decisão. Então, aqui a gente está equilibrando as duas, porque nas demandas de Neocredit a gente tem muito esses 2 pontos aqui, né? Como é que eu junto informações, mesmo que privadas, externas,
né, para que ela componha dados suficientes para eu poder tomar decisão com um pouco mais de segurança, juntando até 2 variáveis e 2 scores diferentes, e onde eu vou criar um terceiro score meu, enfim, eu acho que esse mundo pode se divertir bastante. E aí eu entraria mais um ponto aqui, e aí trazendo o Eduardo, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de score, e na pandemia, que é o momento que nós estamos vivendo, quer dizer, como é que os nossos clientes aqui do Connect, né, e da Forecast estão vivendo essa questão dessa quebra, dessa lógica, dessa linearidade que eu tinha no histórico para poder compor seja inteligência de mercado, seja inteligência de crédito, o que for. Sim, eu faço ainda uma última observação ao tema anterior, né? Porque é algo que a gente costuma provocar bastante enquanto Connect, que é justamente usar a variável financeira como um dos parâmetros e indicadores para a gente projetar os novos clientes, né? Porque imagina tudo que vocês estavam falando, né? Sobre como analisar, carregar histórico dos novos, dos atuais, tal. Essas características e essas informações nos ajudam muito a traçar também o perfil dos novos clientes, né? E com certeza isso são resultados comprovados, né? A gente facilita e auxilia muito depois a área financeira quando esse cliente que a gente projetou, essa empresa que a gente projetou como um possível novo cliente se torna de fato um novo cliente. Então acho que esse é um ponto bem bacana só para a gente elencar a questão de... E eu vou tomar a liberdade de fazer um parênteses nesse teu ponto aí, que o cliente me perguntou esses dias. Robson, mas espera aí, então quer dizer que eu não analiso todos os 1.000 clientes que eu tenho que analisar por mês, 2.000 clientes que eu tenho que analisar por mês, e analiso só 250, porque custa caro eu analisar 2.000. Eu falo, não, peraí, calma. Nós podemos fazer uma pré-análise de crédito, uma análise de crédito baseada em análise e informações públicas, onde você pode sim avaliar os 2.000 pedidos que você tem, não só os 200 pedidos novos que você tem. Quer dizer, esse é o desafio do momento, porque aquele cliente que vinha pagando direitinho pode ter uma mudança nesse momento, né? Desculpa, continua, porque eu estava falando da pandemia, agora segue aí. Então, falando sobre dados e pandemia, eu acho que o tema acabou sendo bem bacana, porque, de fato, a gente participou e viu algumas pesquisas justamente mostrando, né, quais eram os pontos negativos e positivos entre as empresas que foram mais ou menos afetadas durante a pandemia, né? E a gente viu que um dos critérios fundamentais dentre as empresas que foram pouco afetadas é justamente como que ele lida e como que ele trabalha com os dados e as informações dentro da empresa, né? E isso a gente pode ver na prática na Connect, né? A gente teve, claro, ali um período de incerteza no início, entre março, abril, mas depois a gente começou a ser absurdamente procurado por novas empresas e pelos próprios clientes que começaram a exigir mais da plataforma, né? E eu vou te dar um exemplo de clientes nossos que atuam no ramo de restaurantes, né? Então não adiantava mais ele ter o dado de restaurante. Isso não fazia mais sentido, porque a maioria estava fechado e ele precisava muito mais do que isso. Ele precisava, então, de dados e informações que a gente consegue em diversas plataformas e sites, de restaurantes que possuíam ou possuem, né, o sistema de teleentrega, de delivery, e qual a sua especialidade, né? Não adianta eu pegar um restaurante de comida japonesa se o cara vende outro tipo de produto, né, para outra culinária. Então, eu acho que de uma forma geral, assim, a pandemia, num primeiro momento, claro, acho que foi um grande desafio e está sendo um grande desafio para todos nós, pessoalmente, profissionalmente, mas eu acho que a questão dado foi algo que no início nos trouxe um receio, né, o que vai acontecer, como que vai ser, e hoje a gente já está dominando e entendendo que, de fato, empresas que estão bem estruturadas e utilizam tecnologias para fazer uma gestão de dados e utilizar esses dados a seu favor, elas de fato foram menos impactadas e estão à frente nesse ponto, e as empresas que infelizmente foram severamente impactadas, elas, um dos pontos bastante discutido é a questão de gestão de dados, né? Então, como Connect, o que a gente procura fazer é isso, né? Auxiliar e prover mais informação que antes, teoricamente, não era necessária, porque ele já tinha informação suficiente para determinar melhor o mercado e buscar novos clientes, e partimos para algo que
não vou dizer por sorte, né? Mas, enfim, lá atrás, quando a gente desenhou a plataforma, ela já foi desenhada justamente para a gente não ter limitação em subir novas informações e buscar novos dados, né? E eu acho que nunca foi tão utilizado e nunca foi tão necessário ter isso nesse momento, né? Para que a gente não tenha limite mesmo em busca de informação, seja ela qual for, onde for, pública ou privada, né? A gente faz coleta de dado privado para clientes nossos que têm o acesso a determinadas bases, mas não tem a automatização dessa captura do dado e muito menos a atualização, então a gente faz isso também, e eu acho que de fato nos fortaleceu muito, ajudou muito quem já estava conosco, os clientes que estavam conosco desde o início, e antes até da pandemia, e esses novos que entraram agora. Legal. Ô, Ricardo, eu vou passar a bola para ti nessa questão da pandemia e fazendo a pergunta que um cliente fez para nós quando a gente estava fazendo uma apresentação, acho que semana passada ou na anterior. Quer dizer, tudo bem, Robson e Ricardo, eu tenho aqui minha política, isso estava funcionando até certo tempo, mas agora eu tive uma mudança imensa aqui devido à pandemia. Como é que eu atualizo isso e como é que eu revejo, né? Todo o algoritmo que eu tinha, no caso eu tinha um algoritmo interno, como é que eu revejo tudo isso e como é que eu replanejo tudo isso? Eu faço analogia, né? Já aconteceu uma pergunta similar, eu faço analogia parecido com o teu cliente chegou para você, Robson, e falou assim, ele estava navegando, né? E ele tinha uma bússola. E a bússola funcionava, e apontava direitinho o norte, né? E ele descontava lá o magnético. O ímã quebrou. E agora o ímã quebrou, exato. O ímã quebrou. Então ele fica desorientado. E sabe por quê? E daí eu cito de novo a questão lá das variáveis, porque a bússola dele, que eram os modelos, foram feitos em cima de um momento que não tem mais nada a ver com aquele momento. Aquela situação, essa nova situação é uma situação desconhecida. Então, eu digo que o modelo preditivo, né, que é a bússola, nessa analogia que eu estou fazendo, é igual como se fosse uma função matemática, no final das contas, né? Um f de x, y, z, w. X, y, z, w são as variáveis de entrada, certo? E no final você tem um número que é de 0,999, que é de 0 a 1, a probabilidade daquele sujeito te pagar ou não. Então você imagina que aquelas variáveis, e a resposta é assim, eu digo que o modelo preditivo, ele não deve viver de uma dúzia de variáveis, de meia dúzia de variáveis, né? Como se faz. Daí vem a questão da tecnologia. A tecnologia tem que permitir você escutar 200 variáveis, 300 variáveis, certo? E ele, sendo vivo, eu chamo de dança das variáveis. São sempre as 300 variáveis, sempre as 200 variáveis, né? E que elas vão se adequar e vão dançar conforme aquilo que está acontecendo. Porque todo modelo preditivo é feito em cima daquilo que a gente chama da marcação, da verdade, do target, se o cara é adimplente ou inadimplente. Então, o teu target, ele vai mudando, quer dizer, o comportamento, o padrão dos dados vai mudando, e as suas variáveis mais importantes vão mudando também, né? Então, isso é relevante. Então, a tua bússola continua a ser a mesma, né? Você, é claro, naquele instante, né, o que aconteceu ali conosco, lá em março e abril, os clientes fecharam a torneira, né, no crédito. Então, né, as instituições financeiras sentaram em cima. Nesse instante, eu não estou entendendo nada, só para aquilo. Foi o que aconteceu. E depois foram entendendo, melhorando um pouquinho, ainda está meio perdido, a bússola às vezes ainda está errando mais do que errava antes, e para nós foi espetacular, de verdade, né? Porque a gente era a bússola que sempre se mantinha funcionando. Certo, né? E aí eu tenho uma consequência estatística natural, que é a diminuição da assertividade, porque bagunçou o processo como um todo, tem uma diminuição do nível de assertividade, sei lá, de 80 para 70, de 60 para 50 no BED, alguma coisa nesse sentido. Mas já que o nosso tempo está indo, eu até queria lembrar a todos aqui que pode colocar pergunta no chat, tá? A gente vai agora para a inteligência, que é a segunda parte desse bate-papo nosso aqui, e em paralelo todos podem colocar lá suas perguntas no site. E vamos falar um pouquinho de inteligência, né? Com a concepção da Neocredit, ela veio justamente do Grupo Global, e essa concepção estava diretamente relacionada a 2 pontos,
que é a melhora do fluxo financeiro da empresa. Então, é uma das ferramentas na régua para que a gente possa melhorar o fluxo financeiro das empresas e melhorar o fluxo de venda das empresas, né? Então, a Neocredit automatiza todo esse processo, juntando dados, trazendo política, trazendo inteligência para dentro dessa política, desse score, desse algoritmo e ajustando todo esse processo. Eduardo, vocês na Connect trazem inteligência para esse processo também, e isso impacta diretamente na análise de crédito. E eu queria entrar um pouquinho nesse ponto de como é que melhoramos o equilíbrio e o cabo de guerra entre o financeiro e o comercial, né? Que são interesses antagônicos, mas para a mesma estratégia. Boa pergunta, porque de fato o cabo de guerra existe, eu acho que faz parte, né, do dia a dia e inevitavelmente a gente encontra isso em cada novo cliente. Eu acho assim, eu falei bastante, né, na questão da gente usar o perfil de cliente ideal para alimentar os dados na ferramenta e com isso projetar empresas que são, em teoria, menos arriscadas de eu prospectar e buscar como novo cliente para a minha companhia, mas inevitavelmente a maioria das empresas opta por área comercial, área de marketing, pilotar a ferramenta e nem sempre utilizar informações internas e informações financeiras como parte das análises e projeções na ferramenta para buscar novos clientes, né? Então, embora a gente recomende, né, nem sempre é uma boa prática nas empresas utilizar essas informações, né? Então, eu acho assim, ao meu ver, né, claro, vale o equilíbrio e eu sou comercial, né? Então eu vou sempre puxar o lado porque, de fato, a gente tem que vender mais. Mas eu acho que não tem... A venda, ela precisa ser boa, né? Não adianta ser uma venda só por ser venda, né? Só para o número estar lá e, enfim. Se é um cara que depois vai me dar dor de cabeça, se é um cara que daqui a pouco já vai ficar inadimplente, eu vou ter que startar uma cobrança, enfim, vai me dar muito mais trabalho do que rentabilidade. Eu acho que, de fato, e o cenário atual se tornou talvez o maior desafio para que a gente consiga fazer isso funcionar, né? Buscar novos clientes que não me tragam maior demanda no meu setor financeiro e muito menos alto risco de inadimplência, né? Um dos pontos que a gente usa para minimizar esse impacto, né, mesmo não utilizando o perfil de cliente ideal financeiro, é utilizar as negativas dos tributos, né? Então a gente faz um score dentro da plataforma que ajuda a mensurar se aquele CNPJ que eu estou consultando tem algum risco de inadimplência ou não, né? Ele não é uma consulta de birô nenhum, obviamente, porque isso tem que ser feito online, né? Não pode... Acho que uma empresa ou uma pessoa física ou jurídica, se ela está inadimplente hoje, ela pode mudar amanhã e vice-versa, né? Então, mas ela vale como um indicador, né? Acho que até parte do que a gente aprendeu com o Neocredit, né? A gente viu que boa parte das empresas que deixam de arrecadar determinados tributos, elas é um sinal que ela tem algum problema financeiro, algum problema de fluxo de caixa, então ela escolhe tributos que não vão impactar na operação dela, ou seja, ela vai poder continuar comprando, vendendo, enfim, vai continuar operando, mas ela tem sim um problema de fluxo de caixa, né? Então a gente consegue minimizar, mas a gente volta a dizer, né? Eu acho que o casamento entre a gente achar uma política adequada para que não interfira na venda, como o Ricardo comentou ali, não bloqueie, sei lá, 60% dos meus pedidos, mas também não seja algo que, cara, entra qualquer cliente e depois eu resolvo e vai gerar um ônus aí financeiro para a empresa grande. Eu acho que a receita do bolo é essa, a gente ter um processo de harmonia entre as duas áreas e que a gente consiga, de fato, fazer com que tudo caminhe junto, né? Quando a gente não encontra essa harmonia, o que a gente faz são usar esses outros atributos, né, Robson, para nos ajudar a direcionar melhor o público e as empresas que a gente está analisando. Eu ia dizer que é simples, quando tiver essa briga entre os dois, vocês usam o Connect para definir quem é os leads e a política dentro do Neocredit
aí isso é feito de forma automática, entendeu? E ninguém mais vai brigar. Ninguém mais briga, exatamente. Quando tem um acordo, a gente bota isso no Neocredit, faz análise de crédito lá no lead, lá em cima. E é lá que a gente busca o perfil de cliente real. Pessoal, eu tenho mais uma pergunta para o Ricardo, e depois a gente vai para a pergunta dos participantes aqui. Ricardo, a gente teve um case que eu gostaria de citar aqui, em que o cliente, além de automatizar o processo, de definir quais são as variáveis que fazem parte da política, ele gostaria de um aprendizado de máquina, um machine learning para retroalimentar isso automaticamente. Isso é possível? E como é que a gente pode explicitar isso àquelas empresas que eventualmente querem fazer essa retroalimentação automática das variáveis e a mudança delas? Legal. A resposta, sim, é totalmente possível. Quer dizer, hoje é o estado de arte da tecnologia, né? Procurem, qualquer um pode pesquisar, você vai ver lá, existem uma técnica de machine learning, né, que todos já devem ter ouvido falar, que se chama Deep Learning, que faz modelos adaptativos, mas não é disso que eu estou falando, porque no nosso mundo de dados mais estruturados do que não estruturados, Deep Learning ainda tem uma acurácia e ele é um black box. Veja quantas vezes a gente falou da necessidade de você saber quais são as variáveis e o que está acontecendo ali. Então, não é desse mundo. Então, o estado de arte trata de você ter um mundo de white box e saber quais são as variáveis que você está lidando. Ao mesmo tempo que você é capaz de receber a nova informação, que é aquilo que... então, esse sujeito entrou em inadimplência over 90, que é o padrão que eu estou usando aqui, e quero realimentar o meu modelo. Então, às vezes, você tem que ter essa entrada para o teu modelo ser vivo. Mas o teu time de política de crédito vai ficar maluco, eu já lhe digo. Né? Então, porque é óbvio, né? Ele fala, você vai mexer com o modelo? Não faz isso. Então, calma. Isso está na minha mente faz 10 anos. Não é isso. Então, calma, né? É isso. A gente gera, a inovação gera essas coisas, né? E são momentos realmente para rediscutir o modus operandi. Então, calma. Você faz algo, eu vou mudar meu conceito de safra agora, porque está acontecendo isso. Vai ser quinzenal. Pode ser quinzenal. Então, você faz num ambiente de produção, ambiente de homologação. Aqui você faz o jato de update, o cara de política olha, aprova o teu modelo e dropa, e começa a usar lá, certo? E se ele ficar bom nisso, eu faço semanal. Eu realmente deixo os caras malucos, entendeu? Mas você pode fazer isso, ou não, tudo bem, faz isso mensal. Ninguém faz... O tempo médio de autorização do modelo antes da pandemia é de 12 meses, mesmo com os grandes bancos. 12 meses, Robson. Você sabe disso, você está nesse mercado. Né? 12 meses. Então, o modelo vai degradando mesmo, vai tomando falso positivo até que chega uma hora e ele vai mudar. Fraude, né, que é muito mais vulnerável à dinâmica, é 9. Deveria ser mensal ou quinzenal. Né? Então, é totalmente possível, né? Que você faça. Agora, tem que ter, não adianta nada, tem que ter a ferramenta e a flexibilidade que você citou. Porque se você não puder fazer esse tipo de coisa, o que você vai fazer? Você vai continuar preso, você vai continuar preso naquele modelo que está parado no tempo dos dados. Né? Então, a resposta para você, sim, é totalmente possível. E eu quero estender, já que a gente falou da visão do financeiro, do CFO, a gente está fazendo agora, né, alguns modelos de extensão de carteira como um todo. Ideia para o mundo de instituições financeiras que pegam aquelas classes lá, A, B, C, D, até o H, né, das classes do Banco Central. E se você tiver, né, como se tivesse, né, não é o caso, mas enfim, o tempo de atraso previsto, você consegue controlar a tua PDD de forma a estar ali com as rédeas na mão, e isso mexe na tua liquidez. Sim. E o teu custo do dinheiro, daí não preciso falar mais nada. É isso aí. E isso de forma dinâmica. Então, enfim, é fundamental e já existe hoje. A gente está indo devido ao tempo ali, a gente acabou atrasando um pouquinho, então a gente está indo bem para o final. Tem algumas perguntas aqui. O Marcelo pergunta como iniciar esse processo, pela política, pela análise ou pela automação? Né? A gente trabalha de forma muito personalizada, Marcelo, então eu acho que esse é o... chama a gente para conversar, vamos bater um papo, vamos entender a tua demanda e até se a gente consegue
ou não, de fato, te atender, né? E aí eu queria, assim, a gente tem mais perguntas aqui, mas eu também tenho que respeitar, né, o tempo de todo mundo aí. Queria te pedir, Eduardo, as palavras finais aí, né, o recado final, e para a gente poder, depois o Ricardo, e a gente poder finalizar aqui e respeitar o tempo aí que nós nos comprometemos. Claro, não, eu acho que como parte das palavras finais fica o agradecimento a todos que assistiram e o posterior ainda os que vão assistir depois isso no YouTube, agradecer o convite, né? Robson, eu acho assim, a Connect, embora eu tenha falado e repetido várias vezes a questão do foco e aonde que a gente ajuda os clientes, né? Eu acho que vale, e faço inclusive uma provocação ao público que está nos assistindo, que embora tenha o perfil mais financeiro, que nos procure, como você mesmo comentou, né, para fazer, enfim, um teste, fazer uma espécie de amostra, justamente para validar se tudo aquilo que a gente está conversando, todos os pontos que eu salientei da importância de carregar as características financeiras, né, dos clientes atuais para projetar os novos, se isso tudo faz sentido na realidade deles, se faz sentido a gente projetar, porque eu acho que, de novo, eu volto a bater na tecla da questão pandemia, do momento que a gente vive e da necessidade disso estar cada vez mais em harmonia e da gente trabalhar de uma forma mais homogênea, né, entre as áreas das empresas, e isso não adianta, né, a porta de entrada, né, é a área comercial, é o time de vendas que faz a captura dos novos clientes. Então, como palavra final, além dos agradecimentos, fica a disponibilidade para a gente montar algo em conjunto, né? Se qualquer um tiver interesse, tem o nosso site lá, tem a área de contato, pode entrar em contato, a gente vai atender com o maior prazer e tentar trazer um pouquinho disso tudo que a gente conversou para a realidade de cada um que está nos assistindo. Ricardo, fique à vontade. Obrigado, Eduardo. Eu quero novamente agradecer, muito obrigado à Neocredit, ao Robson, ao Eduardo, acho que foi muito legal esse bate-papo, foi muito legal, muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado, agradeço a audiência, né? Acho que, enfim, foi bem legal. E assim como o Eduardo colocou, também, enfim, tudo aquilo que nós somos uma empresa de tecnologia que oferece uma tecnologia de ponta, totalmente distinta, voltada, sim, a gente aplica para diversas áreas, mas no mundo financeiro, quem mais usa modelos preditivos no mundo é o mundo financeiro. Deixo também todos os canais de aberto para contato. Adoramos desafios. Puxa, já estou usando isso, que adoramos desafios, porque no final das contas, eu digo que esse mundo é a briga dos pontos percentuais, porque 0,1, 0,5, 1 ou 2 é muito dinheiro. Adoro desafios, então. Então, procurem a gente, deem uma olhada, a gente, tanto falei forecast, mas é numeral 4KST, forecast, né, numeral 4KST.com, né, fazendo a minha propaganda aqui, entre em contato, agradeço também, e muito obrigado, novamente. Legal. Pessoal, eu queria também agradecer a participação de vocês, obrigado, agradecer a equipe de marketing do Grupo Global, que está nos apoiando nisso tudo aí, inclusive quando o YouTube dá uma derrubada, e eles criam outro link rapidinho, trazem todo mundo de novo para essa conexão. E assim, eu acredito muito em conexão, em ecossistema, em juntar especialidade, né? E a Neocredit é especialista neste ponto que está em grande mudança, em grande transformação. Eu acho que esse é o ponto que está acontecendo. E a gente tem buscado, e aí eu vou dizer de mais um ponto que a gente tem, que a gente trouxe uma startup especialista em integração, porque integração é uma variável. Uma startup da Forecast especialista em ciência de dados. A Connect, que já faz parte, já é, né, parceira nossa já há muito tempo, faz parte base, né, para a criação da Neocredit, que nos traz toda essa estratégia de dados externos. Então, eu acredito muito que isso traz o melhor de cada um e a gente pode oferecer para o nosso cliente o melhor de cada um, né? Não vamos inventar a roda, mas tem muita coisa para ser mudada nesse processo, né? E a gente está aí disponível. Queria agradecer a todos os participantes aí, foi fantástico vocês terem entrado de novo, todo mundo, e mais gente ainda entrou de novo, mais gente fez inscrição,
né? Então, muito bacana isso tudo. E, de novo, nos colocar à disposição. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube aí para a gente poder consumir e compartilhar. E, de fato, é bem possível que a gente tenha entrar um pouquinho mais, né, em cada um desses assuntos para que a gente possa fazer em outro webinar. Adriele, eu não sei qual é o procedimento final aí, mas obrigado por tudo. E, pessoal... Obrigado também, pessoal. Valeu. Obrigado.